Olá, nesse vídeo você vai conhecer melhor o processo de surgimento, desenvolvimento e consolidação da logoterapia e análise existencial. Eu me chamo Thaline, sou psicóloga e logoterapeuta e trago aqui nesse vídeo um corte de uma participação minha num aulão desenvolvido pela Escola do Sentido. Vamos ao vídeo. Então, nesse caminho que eu vou trilhar aqui com vocês, vamos conversar sobre a logoterapia e análise existencial e o percurso, né, que o Frankl foi passando e com ele criando, desenvolvendo e lapidando a logoterapia. Então, eu vou começar com a citação, vou ler e a gente vai discutindo ela ao longo da apresentação, tá? Mas diz assim: logoterapia e análise existencial representa uma psicoterapia orientada para o espírito. Essa psicoterapia se divide em logoterapia, como uma terapia partindo do espiritual, e análise existencial, como uma análise voltada para o espiritual. A logoterapia não somente pressupõe o espiritual e o mundo objetivo dos sentidos e dos valores, como também se serve deles para fins terapêuticos. A análise existencial, por sua vez, não se limita a apontar o logos, entendido como aquilo que se deve, em cada caso. Vai mais longe. O que lhe importa é evocar a existência, definida como aquilo que sempre se pode. E aí eu grifei aqui com vocês espírito, mundo objetivo do sentido e dos valores, e evocar a existência. E aí a minha contribuição aqui, a minha reflexão com vocês, vai estar balizada por essas coisas, por esses termos que eu grifei. Eu vou trazer aqui algumas coisas do percurso do Frankl, mas para a gente entender o desenvolvimento da logoterapia. E aí eu fiquei muito feliz de ver que muitos que estão aqui estão fazendo faculdade de psicologia, né? E aí é interessante, né, que vocês percebam como a logoterapia ela é uma abordagem clássica, né? E então eu começo aqui as minhas argumentações dizendo assim, ó, de 1923 a 1927, Frankl ele era um estudante de medicina, né? E ele estava tentando encontrar o caminho dele dentro das psicoterapias. Desde a adolescência ele já lia Freud, né? Já se correspondia com Freud. Então ele tem uma aproximação com a psicanálise. Depois ele vai se distanciando da psicanálise porque ele já começa a reconhecer uma visão de homem reducionista, distante do que ele percebia no homem. Entra no ciclo da psicologia individual de Adler. Lá ele é mais atuante, né? Ele faz parte de equipes, estuda, participa de congresso, mas ainda assim ele e outros colegas tinham um incômodo de perceber como ainda o homem era visto de uma forma reduzida por aquela psicoterapia. Essas divergências acabam fazendo com que ele e outros colegas sejam convidados a deixar a psicologia individual, os círculos da psicologia individual, e a partir daí, dessa ruptura, né, dessa saída dos círculos adlerianos, a partir de 1927, ele trilha um caminho assim, ele deixa um pouco as elucubrações teóricas e parte para a prática. Então, ele fica amigo de professores, de orientadores, e começa a desenvolver um projeto que tenta combater as tentativas e as ideações suicidas dos jovens e adolescentes de Viena daquela época, que estava tendo uma alta incidência. Então, ele faz parte desse projeto. Esse projeto em Viena é muito bem sucedido. Eles expandem esse projeto para os países vizinhos. Frankl vai dar sua contribuição, né, de como implantar nesses projetos, e nessa época, então, ele vai para o contato com a pessoa mesmo, né, assim, com o jovem mesmo, tentando entender as suas indagações, suas inquietações, o porquê que eles não encontram sentido em suas vidas, e aí ele traça todo esse caminho, né. A partir de 1930, ele vai ter a formatura dele, e ele começa a adentrar as especializações de neurologia e de psiquiatria, como a Gisele falou, né? E aí, de novo, assim, você vê relatos dele dizendo assim, que deixou um pouco nas prateleiras as leituras dele, não é que ele não as tivesse, mas para se deixar ensinar pelos próprios pacientes. E aí Frankl vai atender em hospitais psiquiátricos, vocês vão ver vários livros que falam de biografia, que ele cuidava do famoso pavilhão das suicidas, entre aspas. Então lá ele teve milhares de atendimentos, e ele se deixava tocar por essa demanda, né, pelas pessoas e a sua dificuldade com relação ao sentido da vida. E aí, diante disso, eu trago aqui para vocês
algo que inquietou o Frank nesse percurso que eu comentei com vocês, dos estudos e também das contribuições dele com os adolescentes e depois no hospital, né? Em cada um dos três aspectos, biologismo, psicologismo e sociologismo, que seria você só olhar para o biológico, ou só para o psicológico, ou só para o sociológico, e tentar entender o homem só por um aspecto, né? Aí ele diz assim, em cada um desses três, a existência humana carece forçosamente de sentido. O homem parece uma marionete, movimentada ora por fios internos, ora externos. Em lugar de uma autêntica pintura do homem, temos uma caricatura. Em lugar do homem autêntico, um homúnculo. Ou seja, um homem sem alma, tá, pessoal? É evidente que uma teoria tão infiel à realidade há de fracassar também na prática. Então, uma teoria que parte de uma visão de homem tão, vamos dizer assim, desconfigurada, não tem como ter uma prática que também não tenha efeitos desumanizadores, né? E aí ele faz essa frase forte aqui, ó, jamais o niilismo aqui entendido pelo Frank como essa afirmação de que a vida não tem sentido, tá? De que a vida é um absurdo. Então, jamais o niilismo pode levar ao humanismo. Sempre desembocará numa espécie de homunculismo. Aí eu trouxe algumas imagens para conversar com vocês. Então, essa provocação do Frank diz assim, olha, se eu enxergo o homem só como alguém empurrado por impulsos, por pulsões, ou condicionado, né, pelo ambiente, se eu só enxergo ele dessa forma, então ele é um boneco sem alma. Ou ele está sendo gerido por forças externas, sociais, comportamentais, ambientais, ou ele está sendo gerido por forças internas, né, psíquicas e tal. E Frank olhava para isso e dizia assim, não é esse o homem que eu vejo. Então, vamos dizer assim, uma abordagem de homem que pensa só em funcionamento, como é que o cérebro funciona, como é que o sistema nervoso funciona, e esquece que o homem tem essa configuração, mas não é só isso. Para o Frank, carece de conexão com a realidade mesmo, né? E aí vocês vão ver até em texto dele que ele diz assim, olha, quando eu estou atuando como neurologista e preciso estudar, eu vejo sim o homem como um sistema nervoso. Preciso disso para fazer meus estudos, mas eu sei que isso é uma ficção. Quando eu volto para atendê-lo, eu sei que eu estou diante de uma pessoa. O equívoco para o Frank é o profissional ficar tão preso na ideia do sistema nervoso que ele já não consegue mais enxergar a pessoa, que ele lida com a pessoa apenas como mais um número, né, como mais um funcionamento. Então, eu trago para vocês um comentário, né, que a gente diz assim, ó, à medida em que desenvolvia seus estudos e sua prática profissional, Frank estava cada vez mais convicto de que havia uma dimensão propriamente humana, a partir da qual seria possível ao homem questionar-se a respeito do sentido da própria existência, bem como encontrar caminhos valorosos de realização desse sentido. Então, assim, o Frank, se ele entende que o homem não é só isso, ele começa a avançar na ideia de, então vamos ver o homem tal como ele é. E para o Frank, isso envolve entender que o homem tem uma dimensão, aliás, que ele é uma dimensão espiritual. E aí a gente começa a conversar sobre essa proposição do Frank com vocês. Então, se não é um homúnculo, ele é gerido por um espírito, né? E aí a gente vai conversar sobre isso agora. Então, a dimensão espiritual ou noética localiza as posturas do ser humano perante sua porção psicofísica, como, por exemplo, o que é da ordem da dimensão espiritual, da dimensão noética, da dimensão propriamente humana? Aí tem aqui uma afirmação da Elizabeth Lucas, né? Decisões da vontade, intencionalidade, interesses práticos e artísticos, pensamentos criativos, a religiosidade, o senso crítico, a consciência moral, né, e a compreensão de valor. E aí eu trouxe aqui algumas figurinhas para a gente refletir. Então, quando alguém está acessando autenticamente seu sentido artístico, né, sua visão artística, quando você se sente compelido a escrever um texto, a pintar um quadro, a ler um poema, ou quando você é tocado pela arte, né, você está acessando essa dimensão espiritual, essa dimensão propriamente humana.
Você está confirmando com o Frank, eu não sou apenas um robô, né? Eu sou um ser humano no exercício da minha humanidade. Então, quando eu decido para onde eu quero ir, é uma decisão autêntica, não uma decisão de qualquer jeito, mas coerente comigo, né? Quando eu experimento a religiosidade, quando eu acesso um senso ético que eu tenho, né? Quando eu sou criativo, quando eu me permito criar, vivenciar, essas experiências que eu estou listando aqui para vocês, trazendo as imagens para a gente gravar, elas são experiências do âmbito da dimensão noética. Um robô não conseguiria, porque ele não é humano, um animal não conseguiria, porque ele é humano, mas como seres humanos, nós temos a possibilidade de vivenciar essas experiências. E é por isso que todas elas que eu trouxe aqui, elas são importantes para a logoterapia, porque exatamente elas falam da dimensão que o Frank propôs, que o Frank colocou como sendo propriamente humano. Então, como que o Frank enxerga o homem? Essa unidade antropológica, então é o homem, uma unidade nas diferenças ontológicas. Então, o Frank enxerga que o homem possui uma dimensão biológica e orgânica que precisa ser considerada, possui uma dimensão psicológica que precisa ser considerada, por isso toda a validade dos nossos estudos em psicologia, mas ele não é só isso. Ele tem uma terceira dimensão que abrange todas as outras, que a gente chama de dimensão noética, ou dimensão espiritual. E aí, tudo isso que eu coloquei aqui para vocês, né, tem algo, obviamente, tem o atravessamento na existência do Frankl, mas tem a ver com estudos, tem a ver com observações, proposições teóricas, metodológicas. Só que aí, como a Gisele falou para vocês, há uma ruptura na vida do Frankl. Quando ele abriu seu consultório particular, né, queria começar a atender como psiquiatra, ele foi impedido porque a Alemanha englobou a Áustria, né, então ele já foi, por perseguição aos judeus, ele já perdeu o registro de médico, e na época ganhou o registro de tratador de judeus. Então ele começa a trabalhar nos hospitais dedicados apenas a judeus. E em 1942 isso se agrava, né? Ele e a família são levados para campos de concentração. E lá nesse campo, é sobre essa época do Frankl que a gente queria conversar algumas coisas com vocês agora. Então, esse livro que está aí na figurinha, Em Busca de Sentido, que a Gisele também já mencionou, é o livro mais conhecido da logoterapia, né? Provavelmente, né, vocês já tiveram acesso a ele, já ouviram falar. E que conta esse trecho da vida dele, né? Ele traz reflexões a respeito disso. E aí eu vou trazer algumas compreensões de como essa vivência, que ele depois chamou de Experimentum Crucis, contribuiu para a logoterapia, amadureceu a logoterapia, né? Então, ele divide, quando ele vai falar no livro, em 3 fases a vida de um prisioneiro no campo de concentração: o choque da recepção, a vida nos campos e a libertação. E quando a gente chama de Experimentum Crucis, a gente está querendo dizer, né, e o Frank diz no livro Sede de Sentido, que é uma experiência que valida existencialmente as compreensões teóricas a respeito do ser humano e sua busca por sentido. Então, o Frank ele já vinha desenvolvendo, como eu trouxe para vocês, um pensamento a respeito. Ele já tinha usado a palavra logoterapia, ele já tinha escrito artigos nessa direção, mas no campo ele teve que vivenciar tudo aquilo que ele tinha intuído sobre o homem e sua busca por sentido. E algumas coisas que eu vou trazer aqui para vocês. Então, para a gente entrar nesse Experimentum Crucis e traçar algumas considerações, eu trouxe para vocês aqui um trecho que o Frank diz assim, no Em Busca de Sentido. De repente, do amontoado de gente esperando ansiosamente no vagão, surge um grito. Olha a tabueta, Auschwitz. Naquele momento não houve coração que não se abalasse. Todos sabíamos o que significava Auschwitz. Esse nome suscitava imagens confusas, mas horripilantes, da câmara de gás, do crematório e execuções em massa. Então, só para fixar o nosso texto, uma foto aí da entrada de Auschwitz. Né? Então, eu trouxe para vocês
momentos do Em Busca de Sentido em que o Frankl vivenciou e viu os colegas vivenciando esses 3 temas que nós vamos trazer aqui para vocês e que os meus colegas vão desdobrar depois. E a gente começa pela psicoterapia. Então, ele diz assim, ó, no livro Psicoterapia e Existencialismo: a organização dessa tarefa, a assistência de saúde mental, foi repassada por ele, o Dr. Fleischmann, a mim, como psiquiatra. Com uma generosa quantidade de tempo à minha disposição, eu expandi essa organização num sistema de higiene mental, a qual, obviamente, tinha que operar às escondidas da SS, sendo realizadas clandestinamente. A tarefa mais urgente era de prevenir o choque de admissão. Tínhamos de nos concentrar em particular nos especialmente vulneráveis, nos epiléticos, e acima de tudo nos idosos enfermos. O vazio mental dessas pessoas precisava ser combatido. Então, assim, eu quis trazer isso aqui para mostrar para vocês, porque às vezes no Em Busca de Sentido não fica tão evidente que mesmo lá, naquelas condições e trabalhando em trabalhos forçados, o Frankl e uma rede de amigos da saúde mental e voluntários trabalhava no sentido de ajudar os colegas à sua volta, colocando seu conhecimento profissional à disposição dos companheiros de campo. E eles desenvolveram um sistema organizado, né? Eles tinham o pessoal da captação, olha, chegam pessoas novas, o que a gente vai fazer? Né? Eles tinham as pessoas para dar palestras, rabinos, padres, pessoas para trabalhar esses que vinham sem sentido nas suas vidas, para mostrar para eles que era possível, mesmo naquela situação, vivenciar sentido, esperar numa saída dali. E aí, então, uma coisa interessante é, para quem já leu Em Busca de Sentido, aquela divisão que eu mostrei nos slides anteriores, choque de admissão, a vida nos campos e a libertação, não foi uma coisa que o Frankl criou sozinho. Ele criou na experiência com o grupo de assistência de higiene mental, como ele coloca aqui, nas palavras mais antigas dele, né, e tal. Esse grupo que foi criando essas teorias. Pela observação, o choque de admissão. E aí eles foram criando essas nomenclaturas e a forma metodológica de lidar com os colegas que estavam passando pelas diversos atravessamentos da vivência lá. Né? Esse da religião eu vou fazer apenas assim, né? Eu vou ler, mas vou deixar para frente, comentar mais na frente, mas só para vocês terem uma noção, ó. O interesse religioso dos prisioneiros, quando surgia, era o mais ardente que se podia imaginar. Não era sem certo abalo que os prisioneiros recém-chegados se surpreendiam com a vitalidade e a profundidade do sentimento religioso. O mais impressionante nesse sentido devem ter sido as preces e os cultos improvisados, no canto de algum barracão ou de algum vagão de gado escuro e fechado. Nós éramos trazidos de volta, após o trabalho, em uma obra distante, cansados, famintos e passando frio em nossos trapos molhados. Então, para pontuar, né, como nessas condições que eles viviam lá no campo, existia vivência e exercício de religiosidade. Tá? E a arte também, eu achei bem interessante essa parte também do Em Busca de Sentido, tá, gente? Ele diz assim, arte nos campos de concentração, será possível? Claro. Apresentam-se algumas canções, recitam-se poemas, contam-se ou apresentam-se cenas cômicas, ou mesmo sátiras, alusiva à vida nos campos de concentração. E realmente ajuda. Ajuda a tal ponto que alguns prisioneiros comuns, não privilegiados, veem esse teatro, mesmo exaustos da labuta do dia e mesmo perdendo, por isso, a distribuição da sopa. E aqui eu faço uma pontuação unida ao que a Gisele tinha dito. Há uma experiência de como a arte, ela nesse caso aqui, né, a escolha pela arte se sobrepõe ao psicofísico. Talvez as pessoas pensassem assim, alguém com fome e cansado só vai conseguir comer e buscar e dormir, quer dizer, fazer o que o biológico e o psicológico ditam, né? E aqui você vê uma experiência valorativa de arte, faz com que alguns escolham, né? Estar lá, ver aquelas peças, ouvir aquelas músicas, mesmo sabendo que com isso eles iam perder um pouquinho de ração de sopa, né? De racionamento de sopa que eles tinham. É aqui eu trago uma consideração para arrematar tudo isso que a gente vinha falando, né? Não preciso que ninguém me chame a atenção para a condicionalidade do homem. Afinal de contas, eu sou especialista em 2 matérias, neurologia e psiquiatria.
e nessa qualidade sei muito bem da condicionalidade biopsicológica do homem. Acontece, porém, que eu não sou apenas especialista em duas matérias, sou também sobrevivente dos campos de concentração. E por isso, também sei perfeitamente até onde vai a liberdade do homem, que é capaz de se elevar acima de toda a sua condicionalidade e de resistir às mais rigorosas e duras condições e circunstâncias, escorando-se naquela força que costumo denominar o poder de resistência do espírito. E aí aqui eu queria pontuar nesse slide, que é a linha de argumentação aqui nossa, né? O Frankl, que tinha intuído essas coisas teoricamente, filosoficamente, a partir dos seus atendimentos com adolescentes e no hospital psiquiátrico, é o Frankl que propôs isso. E agora, já mais amadurecido e sobrevivendo aos campos, ele comprova isso na existência dele e na existência dos que estão à sua volta. E aí, então, depois que ele sai dos campos, né, em 1945, ele tem uma missão de vida, né, de sistematizar e validar a logoterapia. Então, no finalzinho de 45, ele já começa a desenvolver os livros que ele publica em 46, né, o Em Busca de Sentido, que é o que a gente mencionou aqui, que tem mais essa narrativa pessoal, né, o Psicoterapia e Sentido da Vida. Então, ele começa a consolidar os conceitos da logoterapia, divulgar, e outros colegas que vão se juntando a ele começam a fazer pesquisas a respeito dos construtos da logoterapia. E aí o Frankl vai consolidando cada vez mais que ser humano significa ser em face de um sentido, a ser preenchido de valores a concretizar. Então, o robozinho não consegue perceber isso, os animais não têm essa intuição, mas o homem, porque ele não é só um funcionamento, né, mas é mais do que isso, ele vivencia sentidos e preenche valores. O homem vive por seus ideais e valores, e a existência humana não é autêntica, a menos que seja vivida em termos de maneira autotranscendente. E aí, assim, vou trazendo para o finalzinho da minha parte, para entregar para meus colegas, considerações sobre a logoterapia em geral, né? O Frankl, ele constata o vazio existencial. Então, eu trago para vocês aqui, logoterapia bálsamo para os nossos tempos. Sonhamos que bastava fazer progredir as condições socioeconômicas de uma pessoa para que tudo caminhasse bem, para que ela ficasse feliz. A verdade é que a luta pela sobrevivência nunca acaba e ponto. De repente, brota a pergunta, sobreviver? Mas para quê? E aí o comentário continua. Em nossos dias, um número cada vez maior de indivíduos dispõe de recursos para sobreviver, mas não de um sentido pelo qual viver. Frankl faz essa constatação nos tempos dele, e as considerações dele ficam cada vez mais atuais, é o que parece para nós. A logoterapia, ela é uma proposta psicoterapêutica, ela nasce com uma proposta psicoterapêutica que legitima a humanidade do homem, né, e acompanha esse ser humano na sua busca por sentido, mas também ela nasce como psicoterapia, mas ela transborda, né? A visão de mundo do Frankl e a visão de homem que Frankl trouxe implica a nossa postura ética, de favorecimento à vivência de uma missão pessoal através da qual se possa encontrar sentido. Em outras palavras, essa compreensão do homem integral do Frankl, essa compreensão de que esse homem busca por sentido, por realizar valores no mundo, realizar uma missão autêntica e pessoal, ela não está restrita à psicoterapia. Ela inspira a atividade nossa no mundo, eticamente, como pessoas individuais, né, assim, como CPF, digamos assim, mas ela também transborda compreensões para outras áreas. Então, é por isso que vocês ouvem falar logoterapia e educação, a gente vai trazer logoterapia e arte, logoterapia e religião, porque essa visão de mundo e de homem rica que o Frankl trouxe traz implicações e permite pensar em outras áreas também e na nossa própria existência ética mesmo. E aí eu concluo trazendo essa ideia para vocês. Então, em vez de reagir a estímulos ou obedecer aos próprios impulsos, que foi o que a gente comentou lá no início, né? O homem responde, isso é, responde às questões que a vida lhe coloca, e por essa via realiza os significados que a vida lhe oferece. Com relação às respostas, não me canso de dizer
que podemos responder à vida apenas com o responder de nossas vidas. Responder à vida significa fazer-nos responsáveis pela nossa vida. Em outras palavras, né, Frank nos propõe uma existência em diálogo com a vida, em diálogo com o mundo, em diálogo com as nossas missões. E uma vez que a gente aceita essa proposição e esse diálogo, cabe a nós dar respostas, responder aquilo que a vida legitimamente nos questiona. Então, isso vai para além, como eu estava colocando para vocês, essa é uma visão de mundo. Isso implica a nossa existência. Não precisa estar restrito ao ambiente da psicoterapia, embora tenha partido daí, né, de uma proposta psicoterapêutica criada pelo Frank. Espero que você tenha gostado da explanação, que ela tenha contribuído para você conhecer ainda melhor a logoterapia e análise existencial. Peço que você deixe nos comentários a palavra logoterapia, se você se sentiu contemplado com as nossas contribuições. Peço também que lembre de deixar o seu like, que se inscreva no nosso canal e que possa compartilhar com outras pessoas este vídeo para que mais pessoas possam conhecer a logoterapia de Viktor Frankl e o processo de surgimento dela. Gostaria de agradecer pelo prestígio com o nosso trabalho e nos vemos no próximo vídeo.